Boa tarde, seja muito bem-vinda a mais um encontro chamado de Intensivo Volta às Aulas. Você está preparado para o retorno das aulas? Está? Eu estou preparada. Já e estou o quê? Te preparando também para o retorno às aulas. Porque iniciar realmente esse período, esse novo período, esse ano, com bastante gás, com bastante pique, com bastante disposição, vai te ajudar a conseguir alcançar realmente seus objetivos nesse ano. É claro que, por vezes, nós iniciamos com um pique muito grande, com muita disposição, e depois a gente acaba esfriando. Mas eu estarei aqui o ano inteiro para te ajudar a fazer com que isso não aconteça. Por quê? Porque eu quero que você produza o ano todo. Sim. Se você tiver no mesmo pique, na mesma intenção de aumentar a sua produção científica e potencializar aí o seu currículo para conseguir conquistar a vaga que você quer, você pode contar aqui comigo que eu estarei aqui sempre para te ajudar nesse propósito. Então, vamos começar o ano de 2021 com os dois pés direitos. Por quê? Porque nós queremos conquistar. E a conquista, ela primeiro depende de um posicionamento. Bom, você quer? Ótimo, eu quero. Eu me posiciono dizendo que eu quero. Então, o segundo passo é agir. E como é que você vai agir? Fazendo. Conhecendo as estratégias, conhecendo como é que você pode fazer. E quem pode estar ao seu lado, te dando a força, te dando o gás necessário para você conseguir conquistar. Não é assim? Por vezes nós precisamos de alguém ao nosso lado para exatamente nos dar essa força, esse apoio. Porque em algum momento pode ser que você queira desistir durante esse ano. Mas conte comigo aqui para que isso não aconteça com você. Tá certo? E aí, hoje eu quero conversar com você os 3 pilares do meu método e por que eles funcionam. Eu quero te mostrar quais são esses 3 pilares e por que eles dão certo. Por que você vai conseguir publicar o seu trabalho em 6 semanas? Como é que você vai conseguir produzir o seu trabalho? Porque publicar, depois você vai escolher aonde de fato você vai querer publicar. Mas você vai produzir, realizar a produção técnica do seu texto em até 6 semanas. Então eu vou escrever aqui o título de hoje, que são os 3 pilares do meu método e por que eles funcionam. Pronto, terminando de escrever aqui e vou fixar o comentário. Claro, né? Comentário fixado, todo mundo sabe quando entrar aqui sobre o que estamos conversando. Bom, só para contextualizá-los um pouco sobre o que é isso, o que é meu método, o que é isso. Durante a minha trajetória profissional, eu já orientei centenas de alunos em seus trabalhos de conclusão de curso, em seus artigos, trabalhos em sala de aula, projetos de extensão, uma série de trabalhos. E já orientei diversos alunos, né, para publicar seus trabalhos em congressos, revistas científicas e capítulos de livro. Tudo isso você pode ver lá no meu currículo Lattes. Tá tudo lá. E outra coisa, se você não sabe ainda, conhece o Lattes ou está cadastrado no Lattes, não perca tempo e faça seu cadastro. Se você quiser conhecer sobre a trajetória acadêmica profissional de qualquer pessoa da academia, basta você saber o nome dela completo, digitar lá no currículo Lattes
que você tem acesso a toda a trajetória dela. Então, até sugiro que vocês acessem o Lattes e olhem lá, para ver se tudo aquilo tá realmente de acordo, né? E aí, já orientei centenas de pessoas, de alunos. Alguns alunos com muitas dificuldades, outros alunos medianos e outros alunos excelentes. Excelentes, assim, acima da média. Que, na verdade, precisavam de poucas orientações, né? Então, dentro dessa minha trajetória de 14 anos de experiência profissional, eu já encontrei diversos tipos de alunos. E enquanto professora, nós temos que lidar da melhor maneira possível com todos ao mesmo tempo. Porque imagine, você está numa sala de aula com 60 pessoas, 80, às vezes 40. Sim. Em turmas entre... Eu já dei aula até para 10. Já tive uma turma com 10. Parecia aula particular. Parecia. Mas essa não é a verdade, não é a realidade, geralmente. Então, você encontrar uma turma tão heterogênea dentro de sala de aula, com histórias de vidas diferentes, com trajetórias únicas, com experiências únicas, é muito desafiador para o professor. Porque sim, o nosso intuito, o nosso papel é nortear o aluno nesse caminho, nesse processo. Porém, nós precisamos entender que alguns alunos têm um pouco mais de dificuldade, outros têm um pouco menos e por aí vai. E como é que nós fazemos toda essa gestão de lidar com todas essas diferenças em sala de aula? É uma ciência que não é uma ciência da prática, que você desenvolve as habilidades realmente na prática, no dia a dia, no lidar, no tato com o aluno, no dia a dia. E tudo isso me trouxe realmente uma bagagem bem interessante para construir um método. Que é claro que, para alguns, eles vão ter mais facilidades em seguir o método. Outros vão ter dificuldade 50%, mas outros vão ter muita dificuldade. Vão precisar de um apoio um pouco maior, porque nós temos esses 3 tipos, né, de dificuldades realmente que nós encontramos no ser humano. Isso é fato. Então, que método é esse? Eu consegui identificar 3 pilares que sustentam a publicação acadêmica. Esses 3 pilares, eles vão sustentar, eles vão dar o embasamento para que você publique, para que você escreva o seu texto acadêmico e ali consiga, né, publicá-lo no local em que você desejar. Então, qual é esse primeiro pilar? O primeiro pilar é conhecer a estrutura da publicação acadêmica. Esse é o primeiro pilar. Se você não sabe as regras básicas do jogo, você consegue jogar? Por exemplo, eu estava aqui fazendo uma arrumação aqui na minha casa e encontrei um War 2. Alguém já jogou War? Eu, na adolescência, amava jogar War. Lá no prédio, o jogo era nosso, era meu e do meu irmão. Nós descíamos com o War e ficávamos jogando, varávamos a noite jogando War. E o War 2, que é aquele que você vai conquistando os territórios, vai destruindo os exércitos inimigos, joga avião e toda aquela estratégia que para você conseguir atingir o seu objetivo, né? Então, jogar War não é simples. Tem uma série de regras, assim como qualquer jogo. Nessas férias agora, nós jogamos muito Uno com o meu afilhado. Meu afilhado tem 9 anos e ele ama Uno. E ele ganha
ele dá uma lavada na gente às vezes. E se você não conhece as regras do jogo, ou você fica perdido, ou você é passado para trás, né? Então a pessoa às vezes pode ir fazendo as regras de acordo com o que convém a ela e não o que convém a você. E assim você vai ficando para trás. Outro dia, tava jogando detetive com a minha sobrinha. Na mesma coisa. E interessante que eles estavam jogando detetive numa regra que eu nunca tinha jogado antes. Que geralmente, né, só pra... quando eu jogava detetive, como é que eu fazia? Eu tô lá na casa, eu tô lá na biblioteca, eu vou dizer que eu acho que foi a Dona Branca na biblioteca com o castiçal. Suponha. E aí, quando eu digo isso, se alguém tivesse biblioteca, a pessoa ia falar, não foi na biblioteca, eu tenho biblioteca. Eu tornava aquilo público, na minha regra. E aí, eles jogavam, assim, a pessoa que estava ao lado, se tivesse algum daqueles 3 itens, mostrava a carta para quem fez a pronunciação. E os demais não ficam sabendo se você entregou a carta que é da biblioteca, do castiçal ou da Dona Branca. Eu fiquei passada com aquilo. Passada. Porque realmente tem muito mais lógica jogar desse jeito. E aí eles disseram que era só grupo de adolescentes e eu ali no meio, adorando jogar com eles. E falaram, não, mas a regra é assim. É? A regra é assim? Eu nunca joguei na regra, então. Nunca tinha jogado na regra. Então, tudo isso pra quê, gente? Pra mostrar que se você não conhece as regras, você tá fora do jogo. Você tá fora do jogo. E o que são as regras da publicação acadêmica? É você saber as normas da BNT ou de Vancouver, seja ela, né, como é que você vai, qual é a norma que é colocado ali naquela revista, naquele material, naquele artigo ou naquela editora. Então você precisa saber essas normas, isso faz parte da regra. Você precisa saber, né, dominar a escrita acadêmica. O que é dominar a escrita acadêmica? É você saber que você não deve usar algumas figuras de linguagem, alguns termos de baixo calão, alguns não. Termos de baixo calão você não pode utilizar, que são os palavrões. Você não deve utilizar-se de gírias, então de palavras que representam um grupo social, a não ser que você esteja transcrevendo entrevistas. Caso você se enquadre nessa posição de transcrever entrevistas, ok. Você precisa colocar exatamente como que o participante relatou. Agora, no seu texto, ele não pode ter gíria. Compreende? O que mais você precisa dominar da escrita acadêmica? Ela precisa ser na terceira pessoa. Terceira pessoa. Nunca a primeira. Primeira pessoa do singular, primeira pessoa do plural? Nunca. Você tem que se preocupar com a posição, com o tempo que você está colocando no seu texto. É terceira pessoa do singular ou do plural. Porque, na verdade, o que você deve pensar sobre isso? Que o texto é seu, sim, mas você não deve se incluir no texto. Você não está escrevendo uma narrativa, sabe? Até mesmo num texto narrativo, nós temos o narrador observador, que é aquele que que escreve em terceira pessoa, e temos o narrador personagem, que escreve em primeira pessoa, que ele participa da história. Mas num texto acadêmico, você não está narrando uma história. É um texto dissertativo, por vezes argumentativo. Que esses tipos de texto
eles não são considerados corretos incluir a primeira pessoa. Então você precisa se colocar de fora do texto, de um ponto mais longe dele, para que você consiga expressar e manifestar tudo aquilo que você deseja na sua publicação. Então você precisa dominar esse texto, essa escrita. E dominar a escrita, dominar a norma culta, no sentido de não é escrever com palavras difíceis, não é você conhecer, você ter um vocabulário muito rebuscado. Não é isso. É você conseguir produzir o seu texto dentro do que a gramática pede. Dentro do que a gramática pede lá nas orações, nas construções dos parágrafos, utilizar os termos de coesão textual para fazer ligação entre um parágrafo e outro, para fazer a conexão entre uma frase e outra, para o seu texto ser coerente. Quando nós utilizamos os termos, os elementos de coesão textual de maneira eficiente, o nosso texto é um texto fluido, um texto coerente. Mas quando nós não sabemos como empregar esses elementos de coesão textual, nós temos mais dificuldades em escrever e o leitor vai ter uma dificuldade enorme em compreender o que ele está lendo. E o nosso objetivo na escrita, no nosso texto, é fazer com que esse texto ele tenha lógica, que ele seja fácil de leitura, seja de leitura fácil, ele seja interessante, ou você quer só que o seu texto seja, nossa, muito rebuscado? Não, eu quero escrever um texto com muitas palavras que ninguém vai entender nada. Acho que esse não é o objetivo, né? O objetivo das nossas publicações, em geral, eles são compartilhar a nossa informação, o nosso conhecimento, propagar aquele conhecimento para a comunidade acadêmica, de modo que você colabore com o crescimento da comunidade acadêmica, e ali você vai potencializar o seu currículo, e dessa maneira você só tem a ganhar, tá certo? Então, você tem que entender, né, que dentro dessas normas existem diversos tipos de publicação. Então, para eu entrar nas regras do jogo, para eu poder jogar e ter chances de ficar no jogo, você precisa saber que cada tipo de publicação ele tem uma estrutura também. Imagine que você deseja escrever um texto, publicar o seu texto em um artigo sobre estética, digamos assim. Mas você escolheu uma revista sobre saúde de um modo geral que não tem uma linha de discussão nesse campo da estética. Sabe o que pode acontecer? O que geralmente acontece? O seu texto é enviado, você escreveu, você produziu, investiu muito tempo nisso, você enviou e o seu texto é recusado. Se ele não estiver dentro da estrutura ou não estiver dentro do escopo da revista, ele vai ser recusado. Simples assim. Simples. Mas o seu texto ser recusado significa que ele não é bom? Não necessariamente. Ele pode não ser importante ou necessário para aquela revista. Mas se você encontrar outra que publique o que você deseja, o que você tem a escrever, aí sim ele vai
você vai conseguir. Congresso é a mesma coisa. Congresso é a mesma coisa. Se você não publicar dentro da área que ele deseja, você não tem campo, você não pode forçar ninguém a aceitar o seu texto, sabe? Tô me lembrando aqui de um congresso que eu fui um congresso em Portugal, na cidade do Porto, lá na Universidade do Porto, e era um congresso que eu fui acompanhando meu marido, ele foi, o orientador dele do mestrado foi também. Eu fui acompanhando, mas é claro que eu não ia só acompanhar, eu também levei trabalho, porque eu ia lá só pra assistir? Claro que não, né? A gente vai pra fazer tudo. E aí, o orientador dele e ele enviaram um trabalho, eu também enviei o meu. Era um trabalho de educação física, olha só. Era um trabalho de educação física. E o meu marido é arquiteto. E eu, enfermeira e professora de português. Beleza. O que educação física tem a ver com a gente? Vamos lá. Eu poderia levar qualquer trabalho de enfermagem para lá? Não seria aceito. Ele poderia levar qualquer trabalho de arquitetura para lá? Também não seria aceito. O que nós fizemos? Ele estava pesquisando, na época, sobre a reforma do Maracanã, que foi na época, logo após essa reforma para as Olimpíadas. Então, ele fez toda uma investigação sobre a reforma do Maracanã e uma análise e enviou para o Congresso de Educação Física. Aí agora você veja, um arquiteto falando sobre a estrutura do Maracanã em um congresso de educação física. Tem a ver? Tudo a ver. Porque ali o foco da pesquisa era a análise de um estádio de futebol. Então tem tudo a ver. Tinha tudo a ver com o que ele estava pesquisando dentro da área de pesquisa dele, assim como tinha relação com as linhas de pesquisa do Congresso. Eu levei um trabalho de um relato de uma experiência que eu desenvolvi em sala de aula com os alunos numa disciplina de leitura e produção de textos na minha turma de educação física. Qual foi o resultado a partir da abordagem participativa que eu desenvolvi em sala de aula com eles, eu e uma amiga, a Rosana, e de que modo aqueles resultados foram apresentados. E ali nós enviamos esse trabalho. Era um trabalho um trabalho educacional, era um relato de experiência sobre como é que os alunos eles aperfeiçoaram a leitura e produção de textos, mas era na turma de educação física, de licenciatura em educação física. Então percebe que mesmo a sua formação sendo diferente do local em que você esteja se propondo a publicar, você consegue encontrar um viés? Você consegue encontrar se você realmente colocar o seu trabalho dentro dessa linha. Agora, eu não poderia enviar qualquer relato de experiência para o aperfeiçoamento da leitura e produção de texto dos alunos, se fosse de outro curso. Ele só foi aceito porque foi do curso de Educação Física. Entende? Então você precisa entender, para entrar no jogo, qual é o escopo daquele local. O que ele pede? O que você pode fazer com que o seu trabalho fique o mais próximo das necessidades daquele evento, daquela revista ou daquela editora.
porque, caso contrário, seu trabalho vai ser recusado. E nós não queremos trabalho recusado. Então, o primeiro pilar é conhecer, né, a estrutura da publicação acadêmica. É para você entrar no jogo, precisa conhecer as regras do jogo. Tá certo? Ficou claro? Claríssimo, claríssimo. Perfeito. O segundo pilar é você dominar o passo a passo da publicação acadêmica. Sim. O que é você dominar o passo a passo? É você conhecer cada etapa desse processo. É você saber o que você precisa escrever em cada etapa. Porque senão você vai esgotar de informação na introdução e o restante do seu texto vai ficar incompleto. É você colocar as informações necessárias e pertinentes a cada fase da publicação. Então é você conseguir encontrar um título chamativo para o seu texto e que ele tenha total relação com aquilo que você escreveu. O título do seu texto é uma das coisas mais importantes dele, porque é a partir do título que os autores eles têm interesse ou não em continuar a ler o seu texto. Então, se você coloca informações no título que não estão lá muito conectados com o seu texto, e o autor e o leitor se interessar, e ele lê o seu resumo ou lê o seu texto inteiro e depois vê que ele perdeu tempo, ele vai acabar ficando muito aborrecido, muito chateado porque ele perdeu tempo. Aquilo ali não trazia a informação necessária que ele precisava. Então, nós também não queremos que isso aconteça com o nosso texto. Nós queremos que o leitor que tem acesso ao texto completo, ele fique realmente apaixonado pelo texto. A ponto de, uau, aqui nesse texto realmente tinha tudo o que eu queria. E ele conseguiu identificar isso lá no título. Então, é claro que a construção, essa habilidade de realizar, de construir um título eficiente, ele é uma habilidade que vai sendo desenvolvida com o tempo. Mas ela precisa ser praticada. Tudo que a gente pratica, a gente consegue ter mais desempenho, um desempenho melhor nesses processos, ok? Então isso é bastante importante. E é claro que quais são então essas etapas? É você saber o título, né? Saber o que escrever sobre o título, o seu resumo. O resumo, ele é um caso à parte, né? O resumo, geralmente, ele tem 300 palavras. E você escreveu um texto de 10 mil, 15 mil palavras e tem que colocar ele em 300. É um sofrimento. Porque quanto menor o texto, mais difícil é de escrever. Porque você não tem como encher linguiça. Você não pode ir colocando várias palavras e que elas realmente não digam alguma coisa. Quanto mais sucinto, mais trabalhoso é. Você precisa ter muito mais cuidado com cada palavra que você coloca ali naquele texto. Mas é impossível? Claro que não. Claro que não. É treino também. É treino. Porque tudo isso a gente consegue treinar e aprimorar de acordo com a nossa prática. E nessa introdução, nesse resumo, você vai colocar parte de todo o seu texto. Uma parte da introdução, uma parte da metodologia, dos resultados, da conclusão. Então, é um recorte de cada trecho do texto, mas não é um cortar e colar, né? Copiar e colar,
porque você precisa fazer com que esse texto ele seja fluido, que ele seja coerente, todas essas questões importantes da produção textual. Ok? Outra etapa é você escrever a introdução. Uau! Como é que eu começo? O que eu escrevo na introdução? Você sempre começa a introdução apresentando um panorama do assunto, apresentando o seu assunto de uma maneira mais ampla, para depois você vai reduzindo para a especificidade do seu objetivo. Então ontem eu estava falando sobre um tema relacionado ao Covid, dei como exemplo que uma pessoa iria pesquisar sobre Covid, só que nós chegamos à conclusão, fechando o tema, que ela falaria sobre os impactos do Covid na população idosa e as taxas de depressão. E a relação com a depressão, com a saúde mental desses idosos. Então, eu falaria sobre isso. Isso é algo bem específico. Mas você não começa esse texto falando exatamente sobre isso. Você vai começar o seu texto falando sobre o panorama. O que o país está vivendo. O que o mundo está vivendo. Vai apresentar o Covid. Vai apresentar a Covid. Como é que essa doença ela surgiu? Aonde? Como é que ela começou a se manifestar? Depois você vai apresentar quais foram quando ela chegou ao Brasil, quais foram as primeiras medidas políticas adotadas, né? E a partir dessas políticas adotadas, você vai falar sobre o lockdown, vai falar sobre, você pode abordar rapidamente sobre a divergência política do governo federal, dos governos estaduais e municipais. Isso, olha só, estou apresentando um panorama sobre a Covid. E aí, nesse meio tempo, você vai apresentar uma população uma das populações mais vulneráveis à doença, que são os idosos. Porque eles apresentam uma maior taxa, uma maior possibilidade de óbito, de complicações, de consequências, de sequelas e de internações em UTI. E aí você pode apresentar dados estatísticos dizendo qual percentual da população internada era de idoso. Isso você encontra nas mídias, nos jornais. Essa informação, por ser um tema muito novo, por ser um tema muito atual, você encontra essas informações nos jornais. Então, essas taxas você vai apresentando, então, dados que vão te trazendo um embasamento estatístico para aquele assunto. Compreende que eu comecei a minha introdução apresentando a Covid. Logo na sequência, eu falei sobre algumas dificuldades, alguns ponderamentos políticos, que se você não quiser colocar, não precisa, tá? Mas eu particularmente acho que essas divergências, esses pontos de vista diferentes, trouxeram consequências importantes para as tomadas de decisão nos estados e no país, assim como, né, para depois a chegada da vacina e tudo mais. E aí você depois apresenta, né, começa a trazer aí uma perspectiva dos pacientes mais vulneráveis, que aí nós estamos falando dos idosos. Porque depois, aí na sua pesquisa, lá nos resultados, né, você vai aprofundar esse ponto trazendo a saúde mental desses idosos. Certo? Aqui uma pergunta. Ai, adoro perguntas. A Elida mandou uns muitos beijos aqui.
Helena, faço serviço social, me formo em junho. Uau! Como faço para ter uma publicação? Vendo você falar parece tão simples. É porque realmente, assim, eu me apaixono muito. Eu sou uma pessoa muito apaixonada pela publicação. Então, eu mergulho junto com o aluno dentro do tema dele e vou passeando e mostrando as possibilidades, as alternativas para ele pesquisar e escrever. Então, André, né? Acho que é André. R. Santos, mas eu acho que é André. Eu mandei e-mail para você, André, seus e-mails voltaram. Fiquei bem chateada. Seus e-mails voltaram, viu? Bom, mas como é que você faz para ter uma publicação? Vem comigo pro curso. Se inscreva no curso que eu vou estar junto com você e até março. Aí, André Ricardo, viu? E até março, dia 17 de março, é quando nós encerramos essa turma. Nós vamos começar essa turma dia 10 de fevereiro. E dia 10 de março vai ser a nossa última aula. Você já vai ter a sua produção escrita. E aí lá, eu vou te mostrar os caminhos, vou te mostrar. Bom, aonde é que você quer publicar? Você quer publicar em uma revista científica, em um congresso, em um livro, aonde você quer. E eu vou te mostrando os caminhos. E dentro dessas possibilidades eu te mostro. Ah, não, Helena, eu quero publicar um livro. Ótimo, te mostro o caminho das pedras para chegar lá. E não é nenhum caminho jeitinho, não. É o caminho. O caminho é esse. Você precisa fazer isso, isso e isso. E aí, você conhecendo, sabendo como é que se chega, é muito melhor, é muito mais fácil, né? Do que fazer todo esse caminho sozinho. Então, para você ter uma publicação, você precisa escrever. E como é que você vai escrever? Você pode escrever sozinho? Você pode escrever sozinho. Mas você pode encontrar um professor na sua faculdade, da sua área, para te ajudar a escrever? Você pode. Mas você vai estar ali, né, à mercê, realmente, ali, do tempo dele, sobre todas essas coisas. Agora, se você quiser uma orientação minha, uma mentoria minha, eu tô com inscrições abertas até hoje. Hoje, à meia-noite, fecham as inscrições. E aí, só numa próxima turma, que eu não sei quando vai ser. Então, para você ter informações sobre o curso, quando você... É só você entrar na bio do meu Instagram. E aí, ali tem um site. Clicando nesse site, você já entra em todas as informações que tem ali. Tá certo? Então, ali você já consegue fazer, inclusive... Ali tem tanto o workshop que eu fiz na quinta-feira, quanto o link de inscrição. E até hoje. Porque nós abrimos na quinta-feira e hoje encerram as inscrições à meia-noite. E aí vou fechar essa turma e aí eu vou começar a dar bastante atenção para essa turma. Que nós vamos fazer todas as aulas ao vivo, que é exatamente esse objetivo, de eu conhecer o trabalho de cada um, para que todo mundo possa escrever, possa conseguir atingir esse objetivo, que é de em 6 semanas escrever a sua produção técnica. Tá certo? Então, isso. Vai lá na bio e clica lá, e lá tem tudo direitinho. E vai ser um grande prazer ter você lá no nosso curso, tá bom? Vai ser um grande prazer. Serão 6 semanas, em que você vai deslanchar e vai poder continuar crescendo. Depois que a gente aprende, a gente tem muito mais chances de fazer mais e mais e mais, tá? E aí depois você vai ter... essas aulas vão ficar disponíveis, vão ser ao vivo, mas vão ficar gravadas também na plataforma da Hotmart.
e você vai ter 1 ano de acesso a esses vídeos. Você vai poder assistir quantas vezes quiser. Então, depois que você terminar essa produção, você quer escrever outro, mas tá com... tô com uma dúvida na metodologia. Vou lá no vídeo, assiste os vídeos sobre a metodologia e aí tira as suas dúvidas. Você vai ter aí 1 ano de acesso a esse material. Tá certo? E esse é o pilar 2. Então, nós chegamos ali na introdução. Então, você veja que apresentar esse panorama, ele é fundamental para o início dessa produção. Depois disso, na introdução ainda, você vai colocar a sua questão norteadora, que é o seu problema de pesquisa, os seus objetivos. E aí você termina a sua introdução. Logo na sequência, vem o referencial teórico. Ali você vai embasar o seu texto com autores que já se posicionaram sobre o assunto, que são referências no assunto e que ou já produziram teorias, normas e tem dados, por exemplo, pesquisas relacionadas a pesquisas reais, né, de campo com pessoas e trazendo, e aí você vai trazer dados estatísticos sobre aquelas respostas, sobre aqueles resultados. Nesse caso que eu tô falando aqui sobre a Covid e idoso, aí o que você tem que fazer nesse caso? Dar uma atenção mais específica ao Covid e depois dar uma atenção mais específica ao idoso. Quem é o idoso no Brasil? Qual é o percentual de idosos no Brasil? Por que esse número está cada vez mais crescente? E aí você vai fazendo uma análise desse público. Isso porque eu estou dando o exemplo da Covid e do idoso. E aí você vai falar também sobre a depressão no referencial teórico. Então veja, eu tenho 3 linhas, 3 frentes nesse assunto em que eu vou aprofundar um pouco mais cada um deles nesse momento do referencial teórico. Então aqui no referencial teórico eu trago todo esse embasamento científico. Depois que a gente fez isso, que isso dá em uma média de umas 2 páginas, tá? Introdução dá uma média de 1,5 páginas, referencial teórico uma média aí. Às vezes eu peço aos meus alunos fazerem 2 páginas para cada referencial. Às vezes é meio puxado. Eles falam assim, 2 para cada, professor, é muita coisa. Mas a gente vê de acordo realmente com a quantidade de referencial teórico que é necessário fazer e como é que está o texto escrito, se o texto ele está realmente de acordo com o que foi apresentado, pedido, né? Enfim. Então, tudo isso a gente vai avaliando, tá bom? Depois do referencial teórico vem a metodologia. Que a metodologia, ela nada mais é do que a forma como você conduz o seu texto. Eu gosto muito de dizer que a metodologia é a receita do bolo. É a receita. Para você produzir uma receita, você tem lá os ingredientes e o modo de preparo. E supõe-se que qualquer pessoa que pegue aqueles mesmos ingredientes e prepare daquele mesmo jeito, tenha condições de ter o mesmo resultado que você. Que resultado é esse? Resultado daquela receita. Se eu quero fazer um bolo de chocolate, mas eu não sei fazer um bolo de chocolate. Eu pego uma receita, pego os ingredientes, o modo de preparo. Se eu fizer exatamente como a receita, eu quero que o meu bolo fique exatamente como estava ali na internet. Só que é claro, né, gente? Vamos combinar que bolo... Por que o bolo de algumas pessoas sola?
No início, quando eu comecei a fazer bolo, meus bolos sempre solavam. Sempre solavam. Minha mãe achava ótimo. Ai, bolo solado é muito gostoso. Eu acho que ela falava isso só pra não me desanimar. Acho não, tenho certeza que ela dizia isso só pra eu não desistir de fazer bolo. Tanto é que realmente eu não desisti. Mas, assim, às vezes você tem um forno que é diferente do outro, né? Nem sempre os equipamentos que você tem são os mesmos. Mas, na pesquisa, por que eu gosto de dizer isso? Que na pesquisa, a metodologia é a receita do seu bolo. É a receita. Você ali vai dizer como é que você vai investigar, por onde você investigou, quais foram os caminhos, as bases de dados, as ferramentas que você utilizou para chegar no resultado. Para que qualquer pessoa que faça o mesmo caminho que você encontre os mesmos resultados. Ok? Então, esse é o objetivo aí da metodologia, né? Depois da metodologia, nós temos os resultados, propriamente dito. Os resultados e discussão. Nos resultados, nós vamos colocar realmente tudo aquilo que nós encontramos para atingir o nosso objetivo. O foco da nossa escrita no resultado tem que ser responder o nosso objetivo. Porque se você não responder ao seu objetivo, você pode ter duas opções. Ou você vai ter que reescrever tudo de novo, ou você muda o seu objetivo. Depois do trabalho todo pronto, e você não conseguiu responder o seu objetivo, então você muda o objetivo. Pelo menos é essa orientação que eu sempre dou aos meus alunos. Nunca peço para eles fazerem tudo de novo. Porque se eles não encontraram, é porque eles não encontraram materiais, não encontraram artigos que dessem resposta àquilo. Então precisava fazer uma pesquisa um pouco mais aprimorada, um pouco mais em alguns outros lugares? Talvez. Mas será que eles teriam tempo? Eu calculo muito, né? Os meus alunos, eles vão ter tempo hábil para fazer isso? Eles têm estrutura para fazer isso? Tem condições? Então, tudo isso tem que ser avaliado. O resultado da sua pesquisa é para responder o seu objetivo. Isso é fato. Fazendo isso, o seu trabalho fica lindo, fica completinho, sabe? Completinho de modo que você consegue publicar. Porque se você tem um trabalho com o objetivo X e chega no resultado Y e quer publicar, ninguém quer publicar o seu trabalho. Você não atingiu o resultado. O que você fez nesse trabalho que não foi coerente com o seu objetivo? Ok? Então, você tem que prestar muita atenção nisso nos seus resultados. E depois vem a conclusão. Na conclusão, você precisa fazer um compilado de informações para finalizar o seu texto. É a cobertura do bolo. É para deixar o seu bolo mais apresentável e completo. Não só apresentável, mas é você finalizar o seu texto mostrando a complexidade ali daquele assunto e reforçando o objetivo alcançado por você. Então veja que na conclusão você vai fazer com que o leitor ele chegue, ele pare e pense assim: uau, esse é o resultado da pesquisa. A pessoa fica mais leve porque o trabalho teve um objetivo alcançado, uma proposta talvez para outros pesquisadores seguirem naquela linha, ou uma inquietação, uma sugestão, uma inquietação para que as pessoas
pesquisem mais sobre aquele assunto e por aí vai. E esses são os pontos importantes ali da sua pesquisa. Depois você vem para as referências. Nas referências, você vai trazer todos os autores que foram citados na sua pesquisa. E aí as referências têm normas. Tem normas para você escrever referência. Se ele foi de um livro, se ele foi de um artigo, se foi de um texto da internet, se foi de um filme, de um documentário, de uma fotografia, uma entrevista, uma lei. Tem normas para tudo. E eu te mostro todas essas normas, né? Nós vamos ter uma aula somente para isso, praticamente. E de uma certa forma, não é que seja um bicho de 7 cabeças não, tá? É só um pouco cheio de regrinhas. Mas são regrinhas que, se você tiver um modelo a seguir, esse modelo ele vai te ajudar em 100% dos casos. Porque no seu próximo texto que você tiver que realizar, de escrever a referência de uma lei, você já tem um modelo. Bom, então você só faz as adaptações necessárias daquele modelo que você tem para a lei que você precisa colocar no seu texto. Da mesma forma, você encontrou o artigo, já sabe qual é a estrutura das referências, você sabe exatamente onde buscar as informações. Então, isso eu vou te entregar lá, esse modelo de cada tipo de publicação para você fazer, tá certo? Então, isso estará lá, isso está lá no nosso curso, no nosso método. E aí nós temos o terceiro pilar. Nós estamos aqui apresentando os 3 pilares do método e por que eles funcionam. Que o primeiro pilar, você precisa conhecer as normas de publicação. Então você tem que entrar no jogo e saber as regras do jogo. O segundo é conhecer o passo a passo. E o terceiro pilar é você conhecer profundamente o embasamento teórico. O embasamento teórico nada mais é do que você se aprofundar nas pesquisas já produzidas durante todo esse tempo dentro do seu assunto. E entender que a pesquisa ela é muito cíclica, no sentido de ela modifica muito. Nós utilizamos preferencialmente os artigos dos últimos 5 anos. 5 anos. A não ser que o seu tema seja muito escasso. Aí nós podemos abrir uma exceção para 10 anos. Mas, em geral, são os últimos 5 anos. Então, a pesquisa, ela se movimenta muito, né? Ela tem essa mobilidade muito, muito ativa, muito interessante. Tá certo? Então, veja que para o embasamento teórico, o terceiro pilar, se você não realizar as suas bases, as suas pesquisas em fontes confiáveis, você estará colocando em xeque, você fará com que o seu texto seja muito fragilizado. E nós não queremos nenhum texto fragilizado. Então, lá eu vou te mostrar onde pesquisar em fontes confiáveis, para que você não tenha dúvidas de que aquele material, aquele conteúdo que você está inserindo no seu texto, ele seja importante, ele tenha validade científica e técnica para o seu campo de pesquisa. Então, esse é um terceiro pilar. Sem ter esses 3 pilares, você acaba tendo a sua produção técnica fragilizada. E não é isso que nós queremos.
Nós queremos um produto, um texto coerente, coeso e fortalecido. E que ele tenha as suas bases de dados, suas fontes de pesquisa muito bem consolidadas e que você saiba muito bem do que você está falando. E que você, claro, atinja os objetivos da sua pesquisa. Atinja eles. Isso tudo é fundamental trabalhar no seu trabalho, trabalhar na sua pesquisa. Tá certo? Eu amo quando esses coraçõezinhos começam a subir. Amo. Acho lindo esses coraçõezinhos subindo. Tá certo? E aí, com base nesses 3 pilares, nós estamos, né, com as inscrições abertas até hoje. E tô assim com bastante expectativa de que essa turma vai ser incrível, porque nós vamos trabalhar bastante e fazer acontecer para que realmente todos que ali estejam junto, desenvolvam as suas atividades e que até o dia 17 de março, que é o nosso último dia, você esteja com o seu texto produzido. E aí, meu amor, nós vamos publicar. Aonde você vai publicar, você vai escolher. É claro que eu vou te dar as orientações das suas opções. E quem vai escolher é você. Eu quero publicar um congresso, eu quero publicar em um artigo, em uma revista, eu quero publicar em um livro. Eu quero publicar em um livro. Ótimo. Vamos fazer, eu vou te mostrar os caminhos. Ok? Então, esse curso, ele é para você que quer dar esse salto, que quer fazer esse movimento de crescimento, de aumento da sua produção científica e técnica, que você quer já sair da faculdade com produtos, com publicações. Se você já é formado, você precisa de um incentivo, você precisa de um apoio para aumentar essas suas produções, é para você também. Mesmo que você diga que eu não tenho muito tempo para fazer, mas exatamente se você não tem tempo é para você, por isso, porque você não tem tempo a perder. Então, todo esse caminho é para você que deseja dar esse salto maior na sua carreira e tomar essa decisão em 2021. Então, se você se enquadra em alguma dessas questões, entra na bio lá do meu Instagram. Lá você tem um link para você acessar, comprar o curso. Então, faça a sua inscrição, tem lá esse link, faça a sua inscrição e eu te vejo com certeza lá no curso, com muita disposição para te ajudar e para fazer você crescer. Tá certo? Então, vou ficando por aqui. Talvez, pode ser que eu mais tarde entre, mas talvez não. Daqui a pouco eu tenho que buscar meu filho, aí as coisas acabam ficando um pouco mais difíceis, né? Com criança, um pouco mais difícil de fazer uma live. Senão ele já estaria aqui no meu colo na live, né? Então, fica um pouco mais complicado. Mas eu vejo vocês, então, estarei sempre por aqui, né? Sempre nas lives, nos meus vídeos. Tem bastante material gratuito aí nas minhas redes sociais. E eu te vejo lá no curso. Te vejo lá. Tchau.